Bom, primeiramente seu nome completo, por favor? Gabriel Vitor Oliveira. Gabriel, quando e como surgiu o Rio Branco de Americana? O Rio Branco já existia quando um clube de pobres, né, que gostavam de jogar futebol, tinha paixão pelo futebol, que estava começando a se popularizar naquela época. Então eles se reuniam em um campo da rua 12 de Novembro, daqui de Americana. Essa rua hoje ela é conhecida por ser a Rua do Banco do Brasil, né? E jogavam bola, né, era mais uma diversão mesmo. Eles se reuniram um dia na Florindo Sibim, uma venda da Florindo Sibim, e resolveram criar um clube de futebol. O nome é Arromba, porque já tinha uma certa torcida na época, então eles faziam muita festa quando eles ganhavam seus jogos. E as cores preto e branco para remeter às cores do estado de São Paulo, o branco da nobreza e o branco da paz e o preto da nobreza, isso que para casar diretamente com o estado de São Paulo, com as cores tradicionais do estado de São Paulo. Sim, o Rio Branco teve o seu início construído por grandes homens, como você acabou de citar. Quem eram eles? O principal deles era o João Truzzi, né? O João Truzzi, vamos dizer assim, ele era um cartola famoso dentro da cidade. Ele tinha um comércio no centro da cidade e ele assim foi o principal, ele é considerado o principal fundador do Rio Branco. Então foi ele também quem trouxe a primeira rede, ele foi lá em Campinas, ele tirou do bolso dele, comprou a rede para colocar no campo da Rua 12 de Novembro, então ele tinha um certo dinheiro para bancar o início daquele time. Mas naquela reunião da Florindo de Sibim, 24 pessoas se reuniram ali, definiram a diretoria. Domingos Meirelles foi o primeiro presidente e decidiram por formar, na época, o Esporte Clube Arromba, que depois viraria o Rio Branco. Sim. No início o clube se chamava Arromba, Esporte Clube Arromba. E por que tiveram a decisão de mudar o nome para o Rio Branco? Na verdade foi uma decisão que teve muitos entraves, muita história dentro dele, no sentido de reviravoltas. Porque quando eles queriam mudar o nome de Arromba, eles queriam mudar para Vila Americana Futebol Clube. Por quê? Porque a cidade de Americana naquela época não era ainda reconhecida como município, era uma vila que era pertencente à cidade de Campinas. E eles queriam colocar o nome da cidade para levar o nome da cidade, já que eles já jogavam nos municípios vizinhos. Fizeram uma reunião, mas naquela reunião houve essa reviravolta e colocaram o nome de Rio Branco para homenagear o Barão do Rio Branco, que é um grande diplomata, conhecido como um grande diplomata brasileiro, negociou várias porções de terras do Brasil, né, Acre, Roraima, porções importantes dentro do Brasil, e eles resolveram homenagear o Barão do Rio Branco e colocaram o nome de Rio Branco Futebol Clube. Mas foi mais uma reviravolta e a decisão foi puramente por nós queremos mudar o nome para levar o nome da cidade. Acabou não acontecendo isso de fato, e adotou o nome de Rio Branco, que acabou virando até um nome tradicional dentro da cidade. Qual é a importância do time para a cidade de Americana e para o futebol também? Eu falo que o Rio Branco ele é fundamental para a cidade de Americana, tanto no futebol quanto no desenvolvimento da cidade como um todo. Porque no futebol o Rio Branco, sem dúvidas, ele é o ponto alto, ele é o carro-chefe da cidade. Então, assim, desde o início, na década de 20, quando ele conquistou os títulos do interior, quando ele foi disputar as finais estaduais contra o Corinthians e enfrentando os grandes times, ele colocou a então Vila Americana num cenário de destaque até nos jornais estaduais e tudo mais. Continuou sendo um clube de destaque, um clube famoso no interior, sempre reconhecido principalmente por esses títulos na década de 20. Cresceu, teve o seu tempo de pausa, né, ali na década de 60, mas quando voltou, se popularizou como uma escola formadora de craques, né? Então o Rio Branco ele é fundamental nesse sentido do futebol para a cidade americana. E no desenvolvimento, o Rio Branco ele era um clube que ficava ao centro da cidade. Naquela época, quando o Rio Branco surgiu,
principal região de Americana era Carioba. Carioba tinha as indústrias têxteis ligadas aos americanos e era o principal centro ali da cidade. Quando o Rio Branco se popularizou ali no centro e o Banco do Brasil foi feito, o primeiro banco ali no centro, perto do Rio Branco, e porque existia o Rio Branco ali, várias outras pessoas começaram a morar ao redor do clube. Então ele foi fundamental tanto no desenvolvimento da cidade, a formação das famílias também, dos bailes sociais e tudo mais, e quanto para o futebol, que é o grande ponto alto da cidade. Sim. Você saberia me dizer quantos torcedores o Rio Branco tem, mais ou menos? Assim, a torcida do Rio Branco ela já foi extremamente muito numerosa, eu diria que até uma das maiores ali do interior, e acabou nos últimos anos, com os problemas que o clube teve, acabou caindo. Em 2001 foi feita uma pesquisa do jornal Todo Dia, né, em toda a região, e mais de 40 mil torcedores se declararam, mais de 40 mil pessoas entrevistadas se declararam rio-branquenses. Entretanto, eu não acredito mais que esse número esteja de acordo com a realidade. Fanáticos, a gente pode dizer aí entre 400 e 600 torcedores, que são aqueles que, se você vão estar aqui independente da fase do time. Agora, entre os simpatizantes também, que aparecem na fase boa, o Rio Branco tem bons públicos, né? Excelentes públicos, aliás. Então aí eu já colocaria por volta de 5, 6, entre 5 e 10 mil pessoas que, entre simpatizantes e torcedores, estão de certa forma ligados como adeptos do Rio Branco. Sim. Na década de 20, o time conquistou seu bicampeonato do estado, feito que levou à final contra o Corinthians. Como que foi esse momento? Dizem que esse título foi tirado do Rio Branco para ser dado ao Corinthians. Por quê? O que aconteceu? São histórias curiosas, né? Falar do momento do Rio Branco, que foi bicampeão do interior, né? 22 e 23. E falar desse momento é falar do momento de ouro, vamos dizer assim, do futebol de Americana, tirando, obviamente, a década de 90, ali, os anos de primeira divisão. Porque o Rio Branco era de uma vila, né? Não, era um clube modesto, as pessoas que jogavam nele eram operários, eram tecelões, não tinha um requinte. E chegar aonde chegou, fomos campeões do interior, somos o melhor time do interior e vamos enfrentar o Corinthians, que já tinha uma fama na época, que estava ganhando torcedores na final estadual para declarar a final do estado, para declarar o campeão do estado, que era a Taça Competência, era um acontecimento histórico para a cidade. Tanto é que os jogadores foram recebidos quando foram campeões do interior, eles viajavam de trem, né, a estação de Santa Bárbara, que era onde chegavam os jogadores do Rio Branco, era recebido uma multidão ali da vila, né, se juntavam todo mundo para ver o time chegar. Então foi um grande acontecimento, sem dúvidas. Por que falam, né, que o Rio Branco foi tirado dele um título do estado? Mais por polêmicas mesmo de arbitragem do que propriamente qualquer outra coisa. Na primeira final de 1922, que acabou acontecendo em 23, entre Rio Branco e Corinthians, o Corinthians ganhou facilmente, fez 5-0 no Rio Branco. Na segunda final, que foi bicampeonato, chegou na segunda final estadual. O Rio Branco ganhava por 1-0 do Corinthians até por volta dos 20 minutos do segundo tempo. E o primeiro gol do Corinthians, ele foi muito polêmico, os jornais da época relatam isso, porque o atacante do Corinthians chegou com o pé em sola alta no peito do goleiro do Rio Branco e derrubou ele no chão, tanto é que até machucou o goleiro do Rio Branco, que era o Aristides Pisoni, e ele entrou com bola e tudo dentro e o juiz não deu falta no goleiro. O Corinthians ali empatou. E o segundo gol do Corinthians, segundo os relatos da época, foi originário de um pênalti inexistente, um pênalti que muito polêmico, e por isso o Corinthians acabou ganhando por 2-1 do Rio Branco, se sagrou campeão do estado, e criou-se esse momento, esse burburinho
se repete por todos os anos de que o título foi tirado do Rio Branco pela arbitragem contra o Corinthians. Na final da década de 40, com a criação da lei de acesso, o Rio Branco não consegue se profissionalizar, disputando somente jogos amadores e em 59 o clube decide desativar seu departamento de futebol. Como foi esse momento? Na verdade, é curioso essa história pelo seguinte: o Rio Branco já viveu uma crise na década de 30, né? Um time foi bicampeão do interior, que foi para a final estadual, as duas finais estaduais, ele foi desmanchado. E o clube virou uma eterna pasmaceira, ficou um momento ruim ali. Mesmo assim, em 1946, junto a Batatais, Guarani e 15 de Piracicaba, ele levantou-se contra a federação, se uniu a esses times e deu para a federação a ideia de criar um campeonato profissional. Rio Branco em crise e mesmo assim propôs a ideia de criar um campeonato profissional. Ok, a federação foi o primeiro campeonato profissional do interior, a atual segunda divisão, na Série A2. E em 1947 o Rio Branco disputou, 48 o Rio Branco disputou, 49 o Rio Branco disputou com campanhas medianas. Os altos salários que a lei do acesso impunha, que o profissionalismo impunha, fez com que o Rio Branco não aguentasse, ali não tinha como, abriu o bico e saiu do profissionalismo. Foi para o amadorismo e ficou disputando apenas jogos, o campeonato amador do estado que a federação organizava, mas jogos regionais e até os próprios torneios municipais da Liga Americanense de Futebol, que foi fundada em 1956. Então foram anos bem, apesar de românticos, e muita gente gosta dessa época do Rio Branco, foram anos bem de pouco destaque. Em 59, o que já era uma crise do profissionalismo veio diretamente para o amadorismo. Nem o amadorismo, o clube não estava aguentando mais, resolveu sair do futebol, desativar o seu departamento de futebol, focar na área social e focar em alguns outros esportes amadores que tinham um custo menor que o futebol. Em 79, o clube dá a volta por cima e, graças à fusão do Vasco da Gama com o Americana, o Rio Branco reativa seu departamento de futebol. Primeiramente, como que surgiu o Vasco da Gama nessa história e como tudo isso aconteceu e como foi esse período? O Vasco da Gama era um time de bairro da Conserva Vila Rasmussen, daqui da Americana.